Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras. A edição de hoje tem várias informações, várias reportagens muito interessantes. No primeiro bloco eu converso com o professor e economista Ramon Barazal, que hoje não fala de economia, que hoje não fala de política, hoje ele fala de vinho e de enogastronomia. Ele dá umas dicas interessantes para uma viagem de reportagem que a gente vai fazer daqui a alguns dias em São Joaquim, em Santa Catarina. Na sequência, a gente mostra a penúltima edição do Gastronoma de 2016, onde estivemos no sábado na Fazenda das Cabras, no bairro Sousas, em Campinas, onde houve um almoço harmonizado, um almoço oferecido aí pela chefe Dani Padalino, que é de Santo André, de Utinga, harmonizando com vinhos da Casa Valduga, do Rio Grande do Sul, do Vale dos Vinhedos, vinhos maravilhosos. O Gastronoma de 2016, ele é uma ideia da Renata Runge, que pegou. Já é realizado pelo 5º ano consecutivo aqui no Brasil. Em setembro vai ter uma outra edição e olha, eu recomendo, é imperdível, é uma experiência enogastronômica fantástica. Só que ao chegar em Campinas, no sábado, eu encontrei com meu amigo Henrique de Almeida, da Chocolates Sagarana, de Ilhéus, na Bahia. O Henrique deu uma outra entrevista para a gente, fantástica. Ele teve que sair rapidinho, porque ele participaria no sábado à tarde ainda de uma aula no Italy, onde ele ministrou uma aula sobre chocolates no Italy, em São Paulo, e no domingo ia para o Rio Grande do Sul, para a última etapa da Gastronoma de 2016. A entrevista com o Henrique é fantástica, ele anuncia em primeiríssima mão a inauguração de uma fábrica de chocolates em Ilhéus, na Bahia, no dia 20 de julho e já nos convidou para fazer a cobertura. Então a gente vai estar em Ilhéus, na Bahia, em 20 de julho, cobrindo a inauguração da fábrica de chocolates da Sagarana, do Henrique, a parceria dele com alguns amigos, enfim, vocês vão saber mais detalhes nesta entrevista. Ainda nesse programa eu conversei com a Renata Runge, que é a criadora do Gastronoma de Brasil. Conversei com a Dani Padalino. Na entrevista com ela, eu não sabia ainda que ela era de Santo André, eu fiquei sabendo depois. E na entrevista com a Renata Runge eu comento isso. Também conversei com o Daniel Nunes, que é do Café do Mercado e que, para encerrar essa atividade de sábado, depois de um almoço maravilhoso, ofereceu um Jacu Bird. Você não sabe o que é Jacu Bird? Vai saber na entrevista do Daniel Nunes do Café do Mercado, mas é aquela história do passarinho que vai, come o grão de café, faz as suas necessidades, depois aquilo que ele faz é limpo, transformado num dos melhores cafés do mundo. Vocês vão acompanhar alguns detalhes dessa rapidíssima entrevista com o Daniel Nunes. A gente também gravou na semana passada, na quarta-feira, a sessão solene na Câmara de Santo André, em que foi concedido o título de cidadão andreense ao novo bispo de Santo André, responsável por todo o grande ABC, pelas 7 cidades, Dom Pedro Carlos Cipollini. Ele foi agraciado, uma homenagem prestada pelo vereador Toninho de Jesus. Nessa reportagem, o Dom Pedro fala um pouquinho, Dom Pedro Carlos, o vereador Toninho de Jesus, a ex-vereadora Maria Ferreira de Souza, a Loló, e a gente vê trechos aí do coral e do grupo musical do Oduvaldo Tozei, da paróquia de São Judas Tadeu, do bairro Campestre, em Santo André, que esteve na Câmara Municipal para prestar sua homenagem a Dom Pedro Carlos Cipollini. Ou seja, tem muitas informações no programa de hoje que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar a entrevista com o Barazal, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já! Sem comunicação, cada ser humano teria que descobrir tudo sozinho. O fogo, a roda, ou aqueles negocinhos que deixam o carro com cheiro de lavanda ou, sei lá, patchouli. Porque sem comunicação, as ideias não se espalham, as informações não andam. Sem comunicação, a evolução emperra. Por isso, a Octopus acredita que a comunicação é o infinito da evolução e trabalha para ser o infinito da comunicação. Evolua com octopus.com.br.
Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta a gravar aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com o apoio da Flytour, a maior operadora de viagens do Brasil. E eu tenho a honra e a satisfação de receber hoje o professor, economista, meu amigo Ramon Barazal, que hoje não vai falar de economia, que hoje não vai falar de política, não vai falar de conjuntura, ele vai falar de vinho e de gastronomia, que ele também entende bastante disso. Professor, obrigado por comparecer ao programa aí. Boa noite, Joaquim, boa noite aos amigos de casa também. É um prazer falar de vinho, sempre é gostoso. Né? Ótimo. E olha, daqui a pouquinho, depois desse bloco, dessa entrevista com o professor Barazal, a gente vai mostrar a penúltima edição do Gastronoma de 2016. Nós estivemos em Campinas, mais propriamente no bairro Sousas, na Fazenda das Cabras, onde a Renata Runge promoveu um encontro enogastronômico fantástico. Uma chefe que depois de entrevistar, eu descobri que é de Santo André, é de Utinga, veja só, da Banqueteria Nacional. Essa chefe que faz milagres que você vai poder conferir na reportagem daqui a pouco, ofereceu um buffet fantástico. É a Dani Padalino de Utinga, que ao lado do pessoal da Casa Valduga fez a harmonização com os vinhos. E daqui a alguns dias eu vou para São Joaquim, né? A cidade tem um nome bonito, né? São Joaquim, sem cabotinismo nenhum, mas é a cidade mais fria do Brasil e que tem vinícolas maravilhosas. E por que eu vou conversar com o professor Barazal? Porque ele conhece muito bem uma das vinícolas lá de São Joaquim, que é a Pericó. No ano passado a gente entrevistou o Vander Vig, que é o proprietário, quando ele ganhou aqui em São Paulo, na Expo Vini São Paulo 2015, um prêmio com o seu vinho Vinheto Sauvignon Blanc, maravilhoso. E o Barazal hoje já me colocou em contato com a Pericó. Ele conhece o Jefferson, que é o enólogo da casa. Ele vai falar um pouquinho mais daquilo que ele sabe da Pericó, para já apresentar para vocês. Porque quando a gente voltar de São Joaquim, eu vou estar lá entre os dias 2 e 8 de abril. Na volta a gente vai mostrar um pouquinho disso, da Pericó, de outras vinícolas famosas ali também da região de Santa Catarina, de São Joaquim propriamente. Mas Barazal, fala um pouquinho desse teu contato com a Pericó, do que você sabe deles. Olha, Joaquim, o meu contato com a Pericó se deu inicialmente através do enólogo-chefe, que é o meu amigo Jefferson Sancineto, uma pessoa espetacular, uma pessoa muito amiga realmente, e um expert mesmo, do ponto de vista da enologia, porque além de conhecer o vinhedo com profundidade, ele conhece o vinhedo sob o aspecto químico-físico, portanto ele é um conhecedor profundo disso tudo. E ele fez, Joaquim, no caso da Pericó, aliás, só um pequeno parênteses, Pericó é o nome de uma pequena vila que está afastado do centro da cidade de São Joaquim, e daí o nome da vinícola, Pericó por causa da vila, e a palavra Pericó significa o nome de um papagaio pequenininho. Muito bem, e o Jefferson constituiu os vinhedos da Pericó naquela região, seguindo os mais criteriosos métodos de construção, vamos dizer assim, de um vinhedo, né? Métodos franceses, italianos, etc. Os equipamentos que ele tem nesses vinhedos são equipamentos que ele importou da Itália e também da França. Ele tem muito cuidado tecnológico no uso das tecnologias colocadas à disposição dos vinicultores, o uso de internet para controlar a temperatura, pressão, amplitude térmica, e tudo isso aí. Então, vale a pena a visita a Pericó, porque além de você conhecer vinhedos espetaculares, você vai acabar tendo a oportunidade de saborear vinhos espetaculares, como, por exemplo, o Sauvignon que você acabou de se referir. Ele tem um rosé maravilhoso e tem uma família de tintos também dentro da Pericó que são espetaculares. E olha que nós estamos falando de vinhos brasileiros e que o leigo, a pessoa que tem pouca informação, acha que os vinhos brasileiros não são bons, porque ainda há muita gente, Joaquim, que por incrível que pareça, entende que o vinho brasileiro ainda é aquele velho vinho de garrafão, produzido com uvas americanas e tal. E não, isso faz parte do passado, isso não existe mais, aliás, já faz tempo. Nós estamos produzindo coisas de alta qualidade, muito boas e com tecnologia sofisticada. Ou seja, eu já vou chegar a São Joaquim com conhecimento de causa, vou poder
Eu conheço já alguns vinhos da Pericó, esse Sauvignon Blanc, o ano passado eu provei lá na Expo Vines, quando eu entrevistei o Van der Wijk. Depois eu comprei uma garrafa também, ou umas garrafas, e acabei experimentando, que é um Sauvignon Blanc maravilhoso. E tem uma história muito legal também, que ele tem o Ice Wine, ou Wine Ice, que é o vinho gelado, né? E que você estava me contando algumas coisas, que é um vinho muito legal também, produzido com uma técnica muito diferente. Ele usa a Cabernet Sauvignon, que é uma uva difícil de trabalhar no Brasil. Ele usa, por quê? Porque ela pode ficar mais tempo no parreiral, ali na parreira. Aproveitar aquele frio de São Joaquim, que chega a temperaturas negativas aí nessa época do ano. E aí ele faz um vinho que tem feito muito sucesso, né? O chamado Ice Wine, quer dizer, o vinho gelado, o vinho de gelo, né? Numa tradução mais literal, ele é produzido a partir do momento em que as uvas recebem uma carga de geada muito forte, no caso de São Joaquim, às vezes de neve mesmo. Então essas uvas começam a perder o viço e elas ficam mais ou menos murchas, o que significa que a sua quantidade de açúcar contido na uva aumenta e aumenta muito, né? E, portanto, essa uva fica muito mais doce. No momento em que se vinifica, se obtém um produto maravilhoso como vinho de sobremesa, que no caso dos grandes vinhos de sobremesa do mundo estão na região do Sauternes, na França. Então, o Ice Wine ele é produzido exatamente se buscando imitar ou se aproximar dos vinhos de Sauternes. E olha que no caso brasileiro, no caso, por exemplo, da Pericó, nós temos um resultado muito bom mesmo, graças à técnica utilizada pelo Jefferson Sancineto, que é o enólogo, como eu disse, e que tem o cuidado de fazer com que a sua uva tome a necessária quantidade, vamos dizer, de frio, para que, enfim, se consiga produzir um bom vinho de sobremesa de qualidade realmente superior. E isso, certamente, você vai encontrar lá na sua visita a Pericó. Verdade, mas eu não queria terminar nossa entrevista ainda sem falar de um outro vinho dessa região, que eu vou visitar também a vinícola, que é a Villa Francione. Sim. Até porque ela ficou muito famosa por fazer um rosé de uma garrafa muito bonita, lembra uma garrafa de uísque e tal. E a Madonna, uma vez esteve no Brasil, tomou esse vinho, achou fantástico, acabou encomendando algumas caixas que foram levadas para ela e o vinho virou famoso. Mas ele tem um vinho também, Joaquim, que é muito bom. Que é muito bom. Apesar do nome. E tem alguns vinhos, e tem esse vinho rosé que é fantástico. Você conhece também o Villa Francione? Conheço, é uma vinícola muito bonita, muito interessante, que tem até, do ponto de vista da história, um lado, acho que triste, mas enfim, que faz parte da história da vinícola, que é o seguinte: a vinícola foi sendo construída e o dono com todo cuidado para que a construção fosse feita dentro daquilo que ele sonhava, acompanhando a construção, os vinhedos e assim por diante. E um pouco antes da inauguração, infelizmente ele faleceu, não conseguiu ver a sua vinícola pronta e produzindo. Mas o chamado vinho da Madonna, né, esse rosé, ele, para que os nossos amigos de casa tenham ideia da qualidade do produto, ele é embalado, engarrafado em garrafas francesas. E, portanto, há muita gente, Joaquim, que acaba comprando vinho, toma um produto de primeira qualidade, o Rosé Francione, e depois usa a garrafa para outras finalidades. Dá para fazer até um vaso, porque você corta a garrafa em cima, ela a garrafa é maravilhosa, espetacular. Então, quase que você paga a garrafa e o vinho vem de presente, não é? E não é caro o vinho, não. Não é caro, não. Hoje eu recebi uma oferta dele na faixa de R$63, R$64 para um vinho da qualidade dele. Isso é muito um custo-benefício muito interessante. É muito interessante, realmente. E os tintos que eles têm, como você citou, o Joaquim, que é um vinho que vai acompanhar uma carne, uma massa mais elaborada, com muita tranquilidade, quer dizer, dispensando até bons vinhos argentinos ou chilenos. Portanto, novamente eu insisto, nós temos aqui no Brasil produtos de primeira qualidade, é só você pesquisar um pouquinho, caminhar um pouquinho, você vai encontrar grandes produtos realmente. Professor Barazal, infelizmente o tempo de televisão é curto, mas a gente vai falar mais vezes. Um dia eu vou chamá-lo aqui para a gente falar de vinhos espanhóis. Perfeito. Que você conhece muito bem. E vai dar uma aula aqui para o pessoal sobre vinhos espanhóis. Tá bom. Por hoje a gente fica por aqui e a gente vai para um rápido intervalo comercial. Obrigado pela entrevista. Tá? Muito obrigado, Joaquim. Obrigado aos amigos de casa também. Professor Ramon Barazal deu uma aula de vinho aqui. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques.
Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessio, como eu falei, há 2 programas aí, lá em Curitiba, São José dos Pinhais, que eu encontraria com ele aqui em Campinas. Promessa é dívida, nós estamos na Fazenda das Cabras, em mais uma fase da Gastronoma de 2016, e eu tenho a honra e a satisfação de reencontrar, eu já posso chamar de meu amigo, Henrique de Almeida, da Chocolate Sagarana. Henrique, nossa entrevista fez sucesso, hein? Você viu quantos cliques já na nossa página? Passou de 3.500. Nosso sinal agora, que o Joaquim bomba. Não, é o sinal de que, primeiro, chocolate é uma coisa que chama muita atenção. Mas o Chocolate Sagarana, você andou aí fazendo palestra. Hoje mesmo tem uma palestra no Italy de novo. Como é que está a repercussão dessa apresentação que você está fazendo pelo Brasil todo dos teus produtos? Muito bacana, Joaquim. A parceria com o Gastronômade tem aberto uma grande porta para o nosso chocolate de trabalho com os chefes, né? Hoje, infelizmente, aqui, nesse lugar lindíssimo, na Fazenda das Cabras, em Campinas, a Dani Padalino, que eu não vou poder ficar até o fim, justamente que eu tenho que estar lá no Italy, eu já fui na cozinha e, gente, o que a mulher me aprontou... Quer dizer, você já teve uma avant-première. Eu tive uma avant-première, o que a mulher aprontou com o nosso chocolate, junto com um soufflé de jaca, que é uma coisa extremamente brasileira, típica, né? Ficou, embora seja uma fruta exótica, muita gente não sabe, a jaca é indiana, né? Mas é muito bacana, ela está enraizada na cultura brasileira. E ela aprontou, ela fez uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas. E como você falou, esse caminho que nós estamos trilhando aí é uma correria louca. Amanhã nós já estamos no Rio Grande do Sul e hoje a gente está no Italy falando de cacau, chocolate e sustentabilidade. As pessoas precisam comer agora chocolate com a consciência tranquila de que, além de ter um produto que faz bem à saúde, é um produto que ajuda a preservar a natureza, que ajuda a preservar o emprego, que as pessoas que estão trabalhando aqui não são como que acontece na maioria dos chocolates de ataque, que é no mundo inteiro, usa cacau africano com mão de obra infantil, com mão de obra escrava. E o nosso não, a gente obedece à legislação do trabalho, a gente tem participação dos nossos funcionários no resultado financeiro da fazenda do chocolate. É isso que a gente vai estar mostrando hoje ao público do Italy, depois de conversar com o público aqui do Gastronômade em Campinas. Isso que é legal, associar a responsabilidade ambiental com a responsabilidade social. Isso só pode dar um produto de primeira qualidade, né? Isso, quando eu falo sustentabilidade, normalmente as pessoas caminham para a sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade ambiental, você tem que ter a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica, financeira. Se um mata o outro, se você só preservar e matar o trabalhador que está fazendo ali, você não vai ter um resultado socialmente justo, você não vai ter um resultado economicamente justo. Então precisa que a coisa dê resultado financeiro para que se possa aplicar a nível de um melhor salário para as pessoas que trabalham e aí preserva o meio ambiente. Então esse tripé é fundamental na palavra sustentabilidade. Sabe o que me chamou a atenção? Um amigo meu, jornalista também, aliás, um profissional de comunicação, começou na carreira com publicidade, hoje é jornalista publisher de uma revista importante lá no ABC, é presidente da Associação Brasileira dos Jornais e Revistas do Interior, que é a Abrajore. Meu amigo Carlos Alberto Baladas, ele assistiu ao programa e veio comentar comigo num café. Falou, nossa, eu já tinha lido a história da Sagarana numa matéria importante que saiu, se não me engano foi no Estadão, no Paladar, né? Que é um caderno fantástico. E ele conhecia a tua história decora e salteado. Ele fez milagre na fazenda, ele fez um trabalho fantástico. E eu acabei depois daquilo indo ler. E também realmente eu vi que teu trabalho é maravilhoso. E eu gosto de divulgar no meu programa o empreendedor. E você acabou de me falar agora, não sei se a gente pode adiantar ou não, que em julho
inaugura uma fábrica lá em Ilhéus, né? Fala, nesse momento em que todo mundo fala, fica com o pé meio atrás, a economia não está muito legal, você vai com a cara, com a coragem, com essa disposição de luta, inaugurar uma unidade fabril que para o país, não é só para Ilhéus, não, para a Bahia, para o Brasil todo, é muito importante a gente ter ações desse tipo. Fala um pouquinho desse empreendimento. A gente fala que é na crise que você encontra os caminhos para, dos que são ousados, né, encontrar os caminhos para o investimento. E não tenha dúvida que a gente está passando por uma crise financeira que não é só do Brasil, na minha opinião, é no mundo inteiro. No Brasil se agravou com a crise política, mas essa nova unidade ela é uma parceria nossa com mais um outro fabricante de chocolate também lá de Ilhéus, não tenho problema nenhum em divulgar, que é a Shore Chocolate, e com mais 2 investidores, né, que nós vamos fazer em Ilhéus a primeira fábrica dos produtores que vão o B2B, né, da amêndoa ao chocolate. Já tem uma outra marca que faz na própria fazenda, mas no município de Ilhéus, dentro do Parque Industrial de Ilhéus, vai ser a primeira. Essa fábrica vai ser um projeto feito para visitação pública. Nós estamos usando equipamento de ponta do que existe melhor no mundo, que é os equipamentos da JAF Inox, que está nos 5 continentes, junto com a Dolph lá da Holanda, e que é daqui de São Paulo, né, do interior de São Paulo, nosso amigo Adriano Yarali. E essa fábrica tem uma capacidade considerável, a gente tem um suporte para crescer bem, inclusive pensando na exportação, porque depois daquilo que você anunciou no programa passado, que a gente está entrando na Bélgica, eu tenho certeza que vai ser a nossa porta de entrada. No próximo mês de abril nós vamos estar no Festival de Chocolate de Óbidos em Portugal, ou seja, a gente está abrindo e tem uma perna já sendo plantada na América. A gente vai caminhar para esses caminhos aí que eu tenho certeza que vai fazer com que o chocolate de qualidade brasileiro saia das nossas cercanias e ganhe o mundo. É isso que a gente quer. E falar que vocês vão estar em Óbidos, eu conheço Óbidos, estive lá, uma cidade maravilhosa, medieval, assim. Ele serve muito aquela ginginha, né? E no copinho de chocolate. De repente vão usar até o chocolate Sagarana. Seria um sacrilégio, mas também não pode usar o chocolate Sagarana para fazer copinho, não. Tem que ir para comer. Mas eu tomei ginginha lá no copinho de chocolate. Agora, eu tenho certeza, vai ser outro sucesso. E se você me permitir, já vou anunciar. Em julho nós vamos estar em Ilhéus abrindo, fazendo a cobertura dessa inauguração dessa fábrica, que nós precisamos mostrar isso para todo mundo. Eu quero te convidar para estar presente no Festival de Chocolate, né, que é o 8º Festival de Chocolate de Ilhéus. Eu não sou o dono do festival, mas o meu sócio na fábrica é o dono do festival, e eu tenho uma ousadia, viu, Marco Lessa, de convidar o nosso amigo Joaquim para estar presente no Festival do Chocolate lá de Ilhéus e aproveitar cobrir a inauguração da nossa unidade fabril. Maravilha. Henrique de Almeida, obrigado por mais essa entrevista. Nós vamos nos encontrar mais vezes aqui e, de novo, parabéns pelo teu trabalho. Como eu lhe disse, a primeira conversa nossa foi de muita gente comum nas nossas vidas. Esse caminho vai andar muito. Muito obrigado. E eu termino como eu falei da outra vez. Pensou chocolate? Pensou Sagarana. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de falar com o Henrique de Almeida, da Chocolate Sagarana, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com essa chefe maravilhosa. E olha, eu falo depois de um almoço aqui na Fazenda das Cabras, em Campinas, pelo Gastronoma de 2016. Ela está até tomando uma água Minalba aqui, ela disse que queria sombra e água fresca. A Dani Padalino. Dani, primeiro, muito obrigado por esse almoço com verdadeiras obras de arte que você produziu pra gente hoje aqui, viu?
Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu acho que assim, tudo é feito com muito carinho e pensando que vocês assim o tempo todo fossem surpreendidos, né? Porque o Gastronômade já é uma surpresa, né? E a gente foi surpreendido a começar por aquele squash de melancia. Eu nunca tinha visto, um negócio fantástico com aquele queijinho de cabra em cima, né? Olha, quem nunca experimentou fazer um quadradinho de melancia, botar um queijo de cabra, um hortelã, é isso? Hortelã e sementinha de chia. Que coisa! Fala um pouquinho, primeiro do coquetel que você ofereceu aqui. Na verdade, assim, a gente pensou em algo receptivo que trouxesse o frescor do campo, né? Então, a história de, por nós estarmos, né, na Fazenda das Cabras, a gente já abriu com o queijinho de cabra, essa coisa do frescor, da menta, né, dessa manhã leve, né? E na verdade, eu segui um cardápio que pudesse remeter essa coisa do campo, né? Legal. Então a gente procurou trazer isso nas carnes, procurou trazer isso no frescor e com toda essa surpresa, né? Eu vi o pessoal falando da picanha, aquela picanha pequenininha ali, enroladinha, né? Com o que tinha em cima dela mesmo? Não é? Ela tinha queijo de coalho dentro dela e ela tinha uma farofinha de alho, de alhinho tostado, fazendo uma caminha ali para a picanha. Agora, o que me surpreendeu mesmo é que eu vou confessar, comi uns 3 porque estava muito bom, foi aquele feijão tropeiro com uma cachaça de umburana, que ele vinha pequenininho ali no palito, a gente molhava na cachaça, comia e depois bebia o restinho da cachaça. Que sacada genial aquilo, hein? É uma forma elegante de comer feijão tropeiro, vamos pensar assim, num coquetel, né? Então, eu acho que eu adoro o feijão tropeiro, eu acho que é um prato muito bacana e que às vezes você tem uma dificuldade, né? Eu falo como banqueteira, você tem uma dificuldade de apresentar isso de uma forma que fique bonitinho. Então, eu pensei nisso, servindo com uma cachaça de umburana, já para deixar ele muito mais charmoso. E tinha um hamburguinho de Angus também, maravilhoso, hein? Sim, um hamburguinho de Angus num pãozinho australiano, né? E uma fonduta de curry com shiitake. Agora, vamos falar dos pratos aqui, eu vou ter que ler porque eu não vou lembrar, mas o dueto de salmão com St. Peter, um negócio maravilhoso, com ovas de hibisco, eu jamais imaginei, elas verdinhas ali, lindinhas no prato, os suspiros do wasabi, né, que é fantástico, e um ar de limão siciliano, que ó, coisa fantástica aquilo, hein? Como é que é isso aí? Então, na verdade, nesse prato eu usei várias técnicas da cozinha molecular que eu aprecio muito e eu uso algumas técnicas dentro da minha cozinha. Eu juntei um pouco de tudo nesse prato, né? Então eu tive o peixe, você viu que era um duo. Era um salmão já com St. Peter, que você não conseguia descolar. Como é que era? Você coloca os dois juntos, você bota uma cola ali, como é que é? Colinha. É o segredinho da gastronomia molecular. E você pode tentar separar, ele parece um peixe só e você na verdade tem 2 peixes, né? E o St. Peter também é maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Ele tem um pouquinho com a carne um pouquinho mais rígida e um sabor mais leve e o sabor mais de presença do salmão. Certo. O hibisco, o dill, né, que fez presença. Do lado dessas ovas, que deixa eu lembrar aqui, eu vou ler aqui, ovas de hibisco, né? Você tinha um rosinha ali do lado, do hibisco, né? Era do hibisco. Ah, fantástico. Pela cor eu falei, o hibisco tá aqui. Né? Porque eu tinha as ovas de dill, que era verdinha, e as ovas de hibisco. E o ar do limão, que é uma forma de você deixar o limão mais suave. Quer dizer, tinha limão no peixe, sem comprometer o peixe, sem cozinhar o peixe, de uma forma leve para dar aquele ácido no prato. Legal. E o outro prato era uma maminha em baixa temperatura, né, cozida durante algum tempo aí, um purê de patchouli. Eu estava falando com o pessoal que é mais velho, assim como eu, você é novinha, mas assim, a gente que tem um pouco mais de idade, que usou muito perfume de patchouli. Eu sabia que na década de 70 e tal. Mas remete, quer dizer, dá um ar assim meio saudosista e realmente o perfume do patchouli, que ele normalmente no perfume ele é bastante forte, aqui ele fica delicado. Como é que você consegue esse milagre aí? Então, na verdade eu acho muito interessante, eu gosto muito desses sabores, né? A gente busca o tempo inteiro, sementes, raízes, para poder aromatizar uma coisa que é simples, um purê, foi um purê de batata.
né? Claro, com muito parmesão, com um pouco de queijo da canastra e com esse perfume do patchouli. Eu acho que isso realmente é para você falar, nossa, tem um perfume que eu não consigo saber de onde é, entendeu? E era o patchouli. Para quem já usou o perfume, ele vem a lembrança na hora. Agora, para completar, você usa um chocolate Sagarana do nosso amigo Henrique de Almeida, que é fantástico. Ele foi ao ar no meu programa semana retrasada, sem mentira nenhuma. O pessoal pode ver no Facebook dele, Henrique de Almeida. Até hoje à tarde, eu não sei porque cada hora muda, deu 3.600 visualizações. Sagarana é um chocolate maravilhoso. E você harmonizou o Sagarana com uma jaca, um doce de jaca, que estava fantástico, e fez uma sobremesa de cinema, né? Ficou muito legal, né, essa sobremesa. Foi muito engraçado porque o Henrique chegou e ele foi direto. Eu falei, não, vem provar, porque, né, é uma responsabilidade, né? Muito grande, porque o chocolate dele é espetacular, espetacular. E assim, quando ele me mandou umas amostras, eu não conhecia, que eu provei, eu lembrei na hora da jaca, né? Eu falei, putz, eu acho que vai casar perfeitamente, isso em várias texturas. Eu não quero uma textura só de jaca. E acho que deu certo, pelo menos o Henrique super aprovou, adorou. Todos nós aprovamos. Maravilha. Ele falou, tá muito bem representado o meu chocolate, eu fiquei muito feliz. Minha mulher estava almoçando aqui, ela falou, quero fazer uma festa com a Dani. Quer dizer, a gente vai ter que fazer. Quem quiser fazer uma festa com Dani Padalino, como é que faz? É só entrar em contato pelo nosso site, tá? www.banqueteria. Isso, só banqueteria.com.br. Entre em contatos, manda um contatinho que a gente retorna assim bem breve. Olha, mais uma vez, obrigado por esse almoço. Valeu, até mais. Até mais. Dani Padalino, chefe banqueteira, conversou com você aqui. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de conversar com o Henrique de Almeida, depois de conversar com a Dani Padalino, que é de Santo André, fiquei descobrindo depois da entrevista, mora em Utinga, olha que fantástico. Agora eu converso com essa empreendedora nata aqui, a Renata Runge, que trouxe o Gastronômade para o Brasil. E eu falo, há alguns anos eu venho vendo, quero participar, não quero. Dessa vez eu consegui participar, fui para São José dos Pinhais, na abertura do Gastronômade, depois eles estiveram em Brasília, um final de semana no Rio de Janeiro, hoje aqui em Campinas, amanhã eu sei que ela vai estar no Rio Grande do Sul, depois tem uma série de atividades. Como é que foi essa sacada de promover um evento dessa envergadura que, olha, vou te falar, tá para figurar nos conceitos dos melhores eventos de enogastronomia do país e do mundo, hein, Renata? Olha, muito obrigado pelos elogios, mas na verdade o começo não foi tão fácil. Hoje o evento entrando no seu 5º ano, a gente vê que ele toma uma força grande e é reconhecido no país inteiro como um dos maiores eventos de gastronomia do Brasil hoje, mas o começo foi difícil, foram praticamente 2 anos difíceis com patrocinadores e na busca de patrocinadores e tentando mostrar essa nova cultura para o público que não conhecia eventos com esse conceito, né? Então foi difícil, mas hoje eu acho que a gente está bem consolidado e a ideia é seguir em frente
conseguimos agora lançar o livro, então são projetos... Legal, vamos falar do livro, porque o livro, aliás, era para eu ter ido no Italy, onde foi o lançamento do livro, na quarta-feira passada, né? Infelizmente, por uma série de compromissos, acabei não conseguindo chegar. Fala um pouquinho desse livro, porque eu acho que o livro, ele relata o que há de mais importante nesse evento aí. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ela conta a história do Gastronoma, de como começou aqui no Brasil, a minha relação com o fundador nos Estados Unidos. E depois ele tem uma parte de receitas, que foi uma curadoria das receitas servidas nos eventos, nessas primeiras 45 etapas até o final de 2015. E a terceira parte é um guia de vinhos e espumantes do Brasil. Como a proposta do evento é mostrar produtos nacionais de alta qualidade, uma especialista em vinhos, a Alessandra Esteves, escreveu esse guia e contou um pouco da história do vinho no Brasil, a cada uma das regiões, fez análise de rótulos e contou o histórico das vinícolas nacionais. Então, assim, no geral, o livro ficou muito completo e bem interessante de ler, porque talvez para uma pessoa que conheça muito, não, mas para a maioria das pessoas que tem interesse, ele ficou bem gostoso de ler, muitas fotos, né? Fotos muito lindas. Ele é um livro de fotos e também de conteúdo. E as pessoas podem comprar, tá nas livrarias, dá para comprar pela internet, como é que é isso? O livro vai estar exclusivamente à venda na Livraria da Vila, nas filiais da Livraria da Vila. Aliás, é maravilhosa. E no site da Livraria da Vila, no site do Gastronômade e no site do Dama do Vinho, que é o blog da Alessandra Esteves, especializado em vinhos, né? Legal. Aliás, hoje a harmonização foi com vinhos da Casa Valduga, que é reconhecidamente uma das maiores vinícolas do Brasil, tem 141 anos de história, produz um vinho fantástico, mas eu quero te parabenizar. A gente esteve lá em São José dos Pinhais, na vinícola Araucária. Eu entrevistei o Renato Ador, que faz um trabalho. E eu não conhecia, olha que eu sou um amante do vinho, gosto muito de vinho, não conhecia um espumante da qualidade do Brut, né, da Araucária, que inclusive homenageia um artista plástico do Paraná, que é o Poti Lazarotto, o vinho Poti. Essas descobertas, ele fala nessa entrevista, que foi ao ar no programa, como é que a Renata descobriu a gente, alguém indicou e tal. Esse trabalho de garimpar também é legal e tem tudo a ver com a enogastronomia, né? A gente é um trabalho que começa já agora, né? No final agora a gente está encerrando a turnê de março, a próxima turnê em setembro, e é um trabalho que começa agora, já de buscar novos locais. Então durante a semana já foram feitas visitas técnicas para as próximas etapas nos locais. E ou é alguém que indica, ou a gente vê alguma reportagem, vai atrás, mas a gente tem achado lugares muito especiais assim pelo Brasil e tem sido maravilhoso. Maravilha, então o pessoal já pode ficar de olho, em setembro tem mais uma gastronomia. Essa foi a 53ª, é isso? Hoje, sim. 53ª. Tem mais 2 ainda, né, no final de semana? Amanhã tem. Rio Grande do Sul, né, amanhã? Final da temporada e depois voltamos em setembro. Eu já vou entrar na fila para comprar essa participação que é fantástica. Renata, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, tá? E conta sempre com o programa para divulgar essa importante iniciativa que eu considero assim um evento de divulgação da cultura nacional. É isso aí, né? É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. Renata Ronde, coordenadora aí do Gastronoma de 2016, conversou com vocês. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. Daqui a pouquinho está de volta. Até já. Sem comunicação, cada ser humano teria que descobrir tudo sozinho. O fogo, a roda, ou aqueles negocinhos que deixam o carro com cheiro de lavanda ou, sei lá, patchouli. Porque sem comunicação, as ideias não se espalham, as informações não andam. Sem comunicação, a evolução emperra. Por isso, a Octopus acredita que a comunicação é o infinito da evolução e trabalha para ser o infinito da comunicação. Evolua com octopus.com.br.
Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, para encerrar essa reportagem sobre a Gastronoma de 2016, depois do coquetel de entrada, depois do almoço, depois da harmonização com os vinhos, depois da sobremesa, ninguém consegue deixar de encerrar uma refeição como essa com um grande café. E olha, vou te falar, eu já tomei lá em São José dos Pinhais, tomando aqui de novo. E o Daniel Nunes, do Café do Mercado, me presenteou aqui com um Jacobird, que é um café maravilhoso. Daniel, parabéns pelo café que você representa aqui. Fala um pouquinho desse Jacobird. Obrigado pela atenção. Como a gente é parceiro do Gastronomid, a gente veio com uma proposta de servir um café coado. E como a gente quer servir cafés especiais, a gente procurou trazer um café da altitude do Brasil. A gente trouxe o café Jacobird, que é um dos cafés mais exóticos do mundo, junto com o Copinoac, que é um café onde a ave ela sobrevoa toda a plantação de café, automaticamente ela escolhe as cerejas mais doces, come, a gente faz todo o beneficiamento, torra o café. Então a gente trouxe tanto o café Jacu quanto o café Montanhas do Espírito Santo, que é um café que o Café do Mercado torra ele, é um café especial, que é um dos cafés, o único café no Brasil que ele tem o selo IBD, selo Orgânicos do Brasil e o selo BSA, que é um selo de rastreabilidade, onde mostra para o cliente e para o consumidor tudo sobre o café, a fazenda, a variedade, a secagem desse café, a procedência toda, quem comprou, quem torrou. Então garante que esse cliente vai estar consumindo um café especial de alta qualidade. E realmente, quem provou, como eu provei aqui agora, o café é maravilhoso. Você estava me dizendo, e quem está em São Paulo, quem está no ABC e quer comprar, encontra em lugares muito tranquilos, como o Italy, que é um lugar maravilhoso, mas tem outros lugares, tem outras formas de comprar, né? Sim, a gente abriu uma filial já faz um ano em São Paulo, na Barra Funda, na rua Tagipuru 91, né? A gente tem um centro de treinamento e de distribuição de café, onde, por exemplo, o senhor que é um consumidor terceiro, o senhor pode ir lá comprar o café, ou, por exemplo, o senhor tem uma cafeteria, quer trabalhar com o nosso café, quer ter o nosso treinamento, o nosso acompanhamento de barismo, a gente vai dar todo o procedimento. Porque hoje a grande vantagem hoje do Café do Mercado, ser uma torrefação de cafés especiais, é que a gente não vai só lhe vender o café, a gente vai lhe vender, a gente vai treinar o senhor, os seus funcionários, para extrair um bom café. Porque hoje depende muito da máquina que o senhor usa, do café que o senhor usa e do profissional que está atrás do balcão para fazer o café. E a gente tem essa preocupação. Maravilha. Daniel, nós vamos falar mais vezes, mas eu quero recomendar, vou te falar, quem não conhece precisa conhecer o Café do Mercado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, agradeço a vocês e agradeço toda a participação de todas as pessoas no Gastronomid. Ótimo. Daniel Nunes, do Café do Mercado, conversou com você. O ABCD é assim, é cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, é histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Agora, Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo André, agradece a homenagem e fala da sua satisfação na Câmara de Santo André. Ser cidadão desta cidade é muito significativo, cidadão honorário. Paulo Estado, terra máter, mãe das terras paulistas. Em nome de Jesus, gostaria de agradecer esta homenagem à Igreja do ABC. Digo isso porque, pessoalmente, não me vejo com tantos méritos e nem dotado de tempo para tê-los angariado, para receber esse título que, sem dúvida, é uma grande honra.
Estou aqui há 7 meses apenas, portanto, recebo esta honraria como representante de uma igreja viva e atuante em Santo André, a Diocese de Santo André. Esta, sim, merece louvores. Agradecido recebo esse título e esta chave. Penso que se tornou um costume Pedros receberem chave. Meu santo onomástico, isto é, do mesmo nome, São Pedro, as recebeu de Jesus. Eu as recebo da representação do povo, esta igreja, casa de leis, a Câmara Municipal desta cidade. Obrigado, povo de Santo André, representado na Câmara Municipal. Obrigado à Câmara Municipal, a cada um dos vereadores que por unanimidade aprovaram esse título conferido à minha humilde pessoa. Obrigado ao vereador Toninho de Jesus, a todos os demais vereadores. Obrigado ao Executivo, Judiciário, os poderes militares e civis. Só tenho a agradecer tanta acolhida recebida desde que aqui cheguei. A cidade de Santo André é acolhedora e fraterna. Que Deus a conserve sempre assim. Com a graça de Deus, a proteção da Senhora do Carmo, a intercessão de Santo André Apóstolo, nosso padroeiro, continuemos a missão de Jesus, anunciar o reino e unidos promover o amor de Deus no mundo. Deus lhes pague. A missão continua. Muito obrigado de coração. O vereador Toninho de Jesus comenta a concessão do título de cidadão ao bispo de Santo André. A Igreja Católica pode se colocar em festa, afinal somos tomados pela magnitude do bispo D. Pedro Carlos Cipollini. Menino prodígio, desde criança, com suas brincadeiras, já conseguia transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo. Seu dom era gritante, incontestável. Seu carisma era propriedade, contagiava o seio de sua família, contagiava todos o seu entorno. Ser de infime humildade, excedendo pelo conhecimento, cursou filosofia, pedagogia, teologia, disponibilizando todo o seu aprendizado para auxiliar na renovação do próximo. Cursou doutorado em teologia na Itália, residindo em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, entre 1990 e 1992. Estudou na Universidade Gregoriana, onde se defendeu tese de doutorado em eclesiologia, conseguindo a laurea magna em laude. Evidenciou o seu brilhantismo na paróquia São Sebastião em Franca, onde reorganizou a paróquia e dividiu em setores. Promoveu as pastoral em pró dos menos favorecidos, promoveu a construção da Igreja Jesus de Braga, hoje paróquia em Franca, organizou vários cursos de formação e atualização para casais, jovens e crianças, salvou diversos lares, manteve inúmeras famílias, resgatou muitos jovens. Esta é apenas uma síntese do longo histórico do nosso ilustríssimo reverendo, que ainda podemos resumir em uma única palavra: o dom. Não se cabe outro sentimento, além do orgulho, não se existe melhor forma de retribuir esta bênção que colocamos no nosso município, a nossa Casa Legislativa, à sua inteira disposição. Esta homenagem foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores dessa casa. Quero agradecer até aos vereadores presentes aqui também. Sua Excelência, Reverendíssimo D. Pedro Carlos Cipollini, a família andreense recebe e acolhe de braços abertos. Meus parabéns.
A ex-vereadora Maria Ferreira de Souza, a Loló, também fala da homenagem ao bispo diocesano. É uma honra estar nesse ato, representando o prefeito, excelentíssimo senhor Carlos Grano, pois para mim é sempre uma alegria estar nessa Casa de Lei, da qual tive a honra de fazer parte por 8 anos. Nesta casa, que em 2001 vivemos um momento de alegria e emoção em que concedemos o título de cidadão andreense a Dom Paulo Evaristo Arne, juntamente com a população em situação de rua. Hoje, novamente Santo André se sente engrandecida. Normalmente, em cerimônias como esta, engrandecidos se sentem os homenageados e aqueles e aquelas que tomaram a iniciativa da homenagem. Aqui é o contrário. Nossa cidade é que se torna ainda mais importante por ter a honra de conceder a Dom Pedro Carlos Cipollini o título de nosso cidadão honorário. Mais do que nunca, é justa esta homenagem como reconhecimento da grandeza de sua presença entre nós, que também nos engrandece como cidade. Seja bem-vindo, Dom Pedro. Para nós é um dia celebrativo, é um dia de festa. Aceite nosso cordial abraço e de nosso prefeito Carlos Grano. Muito obrigada. O ABCD é assim, é cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, é histórico.
E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada notícia, cada informação, cada reportagem trazida ao ar na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!